Fala pessoal, como vocês estão? E aí, tudo bem? Professor Gabriel Zanardi aqui do canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Vamos hoje para mais uma aula, pessoal. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês. E aí, tá curtindo as nossas aulas? Assistiu às aulas da semana passada? Gostou? Pô, comenta aí, deixa o teu comentário, diz se você está gostando, se você está acompanhando, se você espera alguma aula diferente, qual que você está esperando. Pô, participa, eu gosto de ouvi-los para eu saber para que lado que nós devemos ir, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje é também uma aula sobre geografia econômica, globalização, um tema que está presente direto nas provas aí, um tema que é bastante contemporâneo, vira e mexe aparece nas mais variadas provas e inclusive no Enem. Muito bem, pessoal, eu vou te mostrar esse conteúdo hoje, que ele provavelmente vai aparecer nas provas que você vai fazer, e que muita gente não entende muito bem. A verdade é essa, tá? Eu recebo todos os anos centenas de alunos, alguns que já fizeram 2, 3 anos de curso pré-vestibular, e é muito comum eu receber alunos que não entenderam até hoje as diferenças dos blocos econômicos, por que eles existem, qual a sua relevância no cenário econômico global. E eu vou te explicar tudo isso na aula de hoje. Mas antes, pessoal, eu quero te dar um presente. Pois é isso mesmo, eu vou te dar um presente na aula de hoje. Ao final da aula, eu vou te passar o passo a passo para você conseguir um resumo exclusivo que eu fiz especialmente para você, com os principais blocos econômicos do mundo, seus impactos e mais uma pequena lista de exercícios atualizados, todos eles com gabarito e resolução, sobre blocos econômicos. Esse presente exclusivo que eu fiz para você, você vai saber como adquiri-lo, como pegá-lo, é 100% gratuito, tá? No finalzinho da aula, quando eu te passar os passos que você vai ter que fazer para pegar esse resumo, tudo bem? Então ele vai ser um complemento importante da nossa aula, que vai te permitir não só revisar os conhecimentos, como também aprofundar e, mais do que isso, treinar os seus conhecimentos numa lista de exercícios que eu preparei para você. Fechou? Curtiu? Eu tive um tempinho aqui, preparei esse presente especialmente para vocês que estão me acompanhando, certo? Vamos lá então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os blocos econômicos. Muito bem, os blocos econômicos, eles são uma criação típica da globalização. É ali, a partir dos anos 90, que eles surgem e se proliferam pelo mundo. Tudo bem, pessoal? Mas, professor, não existiam blocos econômicos antes dos anos 90? Sim, existia sim. Se a gente for fazer um histórico dos blocos econômicos, a gente vai voltar lá no contexto do pós-guerra, tá? Quando a Europa destruída resolveu criar uma forma de integração através da SECA. Em 1951 foi criada a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E a gente pode considerar sim ela como a mãe dos blocos econômicos que nós conhecemos. Mas esse fenômeno que se prolifera pelo mundo, formando aí vários blocos econômicos espalhados por todos os continentes, é um fenômeno característico da globalização. Ô professor, e por que isso acontece a partir dos anos 90? Pelo seguinte, pessoal, em primeiro lugar, a melhoria dos meios de comunicação e transporte foi fundamental para que isso acontecesse. Então veja, a ampliação dos meios de comunicação, a internet, a telefonia celular e a melhoria dos meios de transporte, o barateamento do transporte internacional é uma ajuda fundamental para que esses blocos se formassem. Segundo ponto muito importante, a adoção dos princípios do neoliberalismo, que tem como base o livre mercado, o comércio internacional. Então, a globalização, suas melhorias dos meios de transporte e comunicação, os princípios neoliberais são todas transformações fundamentais que vão convergir para que os blocos econômicos se tornem uma prática, para a criação dos blocos econômicos se torne uma prática bastante comum a partir dos anos 90, tudo bem? Quando eu penso em blocos econômicos, eu tenho que lembrar um outro fator importante também. Veja, ali entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, as empresas multinacionais começaram, através de um processo complexo de fusões, se transformar em grandes corporações transnacionais, pessoal. Blocos enormes, muito fortes, muito importantes e muito ricos. E muitas dessas corporações começaram
a ameaçar a soberania dos Estados nacionais. Veja, geopolítica básica. Quem é o elemento básico da geografia política contemporânea? O Estado-nação, o Estado moderno. Professor, o que é um Estado-nação? O Estado-nação é o elemento básico da geopolítica contemporânea, como o Brasil, o Chile, os Estados Unidos, o Canadá, o Zimbábue, Uganda, a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra, são todos exemplos de Estado-nação, tá? Então a geopolítica contemporânea, ela parte a partir dessa unidade básica que é o Estado-nação. Se você quiser, a gente pode fazer uma aula sobre ele um pouquinho adiante. Mas o que eu quero te colocar é o seguinte, essas grandes corporações transnacionais começaram a ameaçar o poder dos Estados nacionais. Como? Ameaçando a sua soberania. É muito comum nós vermos, quando você acompanha as notícias econômicas, exemplos de corporações que querem impor a sua vontade para os Estados nacionais, muitas vezes passando por cima de leis, muitas vezes cooptando governos para que esses governos façam as mudanças internas necessárias para atender os interesses delas. Deixa eu te provocar. Você consegue pensar em alguma grande corporação que recentemente tentou colocar os seus interesses acima dos interesses nacionais aqui no nosso país? Se você não consegue, eu vou te dar uma ideia disso. Você lembra que recentemente o X, o antigo Twitter, ele entrou numa guerra com o STF? Você lembra por que foi essa guerra? Porque o X operava aqui no Brasil e não queria se sujeitar à Constituição brasileira, não queria se sujeitar às leis brasileiras, que exigem uma série de condições para que uma empresa atue no país. Foram feitas exigências legais para o X e o X não queria cumprir, dizendo que as exigências brasileiras violavam os princípios da liberdade e tudo mais. Amiguinho, veja, eu não estou discutindo a viabilidade das leis que estão em vigor no país. Eu não estou discutindo se elas são boas ou se elas são ruins. O que eu estou te dizendo é, existem essas leis e o aplicativo do Elon Musk, o X, não queria se sujeitar a cumpri-las. Obrigou o STF a tomar decisões mais duras contra o X, inclusive congelando o funcionamento do X até que as exigências fossem cumpridas. É isso que eu estou te dizendo quando eu digo que algumas corporações transnacionais, por vezes, tentam impor os seus interesses aos Estados nacionais, violando a soberania desses estados. É diante desse cenário de mudanças, desse fortalecimento dessas grandes corporações, do risco à soberania que os Estados nacionais estavam vivendo, que surgiram os blocos de cooperação econômica como uma forma de fomentar o comércio interregional, fortalecendo esses estados diante da economia globalizada. Tudo bem? Esse é um assunto que costuma cair bastante. Provavelmente você vai encontrá-lo nas provas do final do ano. O Enem, inclusive, costuma cobrá-lo bastante, certo? Então fique atento que nós vamos ver os graus de integração de um bloco econômico. Fechou? Sim, blocos econômicos eles são estabelecidos segundo 4 graus de integração. Do menos integrado para o mais integrado, tá aí a ordem na tela para vocês, né? Primeiro vem a zona de livre comércio, na sequência uma união aduaneira, na sequência um mercado comum e o último e mais alto estágio é a união política e monetária. Vamos falar sobre as características de cada um deles para que você entenda? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro e mais simples grau de integração, que é a criação de uma zona de livre comércio. Professor, o que é uma zona de livre comércio? Eu tenho uma zona de livre comércio quando um grupo de países próximos, fronteiriços, estabelecem entre si um acordo para reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias entre eles. Professor, o que é uma tarifa alfandegária? Uma tarifa alfandegária é um imposto que eu cobro da importação de um determinado produto. Um determinado produto, quando ele é fabricado fora do país, quando ele entra na alfândega do país, ou seja, quando ele entra legalmente no país, ele paga impostos. Ô professor, mas não dá para entrar com esse produto ilegalmente? Dá, isso tem nome, chama contrabando, mas não é disso que nós estamos falando não. Todo país tem as suas tarifas alfandegárias, que são diferentes para os mais variados produtos.
Quando eu tenho o estabelecimento de uma zona de livre comércio, um grupo de países fronteiriços, 2, 3, 5, 10, eles resolvem assinar um acordo, eles formalizam um acordo em que eles reduzem ou eliminam as tarifas alfandegárias entre eles. Para quê? Para fomentar o comércio entre si e fortalecerem a sua região dentro do comércio global. Tudo bem? Temos exemplos de zonas de livre comércio? Claro que temos, pessoal. O antigo NAFTA era uma zona de livre comércio. Na sua sucessão, o atual, o SMCA, né, que é o novo NAFTA, é uma zona de livre comércio. A ASEAN é uma zona de livre comércio, então eu tenho vários exemplos possíveis de zona de livre comércio. Eu sei, falei em NAFTA, falei em SMCA, falei em ASEAN, e a tua cabecinha aí tá pensando assim, poxa vida, eu não manjo disso, eu não sei que blocos são esses. Então presta atenção. Eu não falei que lá no começo da aula que eu vou te dar um presente? Pois é. Ao final da aula eu vou te dizer como pegar esse presente, que é uma lista que tem lá a relação de todos os principais blocos de cooperação econômica, quem compõe cada um deles, onde eles estão, localização no mapa, o grau de integração que eles adotam atualmente, seus problemas e perspectivas, além de uma lista com exercícios para você treinar os seus conhecimentos teóricos adquiridos na aula de hoje. Então fica tranquilo se você não entendeu. Nessa aula eu vou falar sobre os graus de integração e o material complementar vai te dar mais exemplos de forma mais detalhada. Tudo bem? Então, quando um grupo de países, vamos pensar, 4 países A, B, C e D, eles resolvem reduzir ou mesmo eliminar as tarifas alfandegárias entre eles. Vejam, eles podem reduzir, essa redução ela não precisa ser igual para todos os produtos, eles entram em acordo, vão reduzir tantos por cento para um determinado tipo de produto, tantos para outro, vão reduzir as tarifas para alguns produtos e eliminar para outros, ou pode chegar ao ponto de uma total eliminação de tarifas alfandegárias entre eles. Varia muito de bloco para bloco, mas o que caracteriza uma zona de livre comércio é isso, a redução ou a eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros. Tudo bem? Fácil, não é? Muito bem. Se está fácil, então vamos seguir. O segundo grau de integração, pessoal, é a união aduaneira. Quando um grupo de países resolve criar uma união aduaneira, ou quando um grupo de países que já compõem uma zona de livre comércio resolve evoluir para uma união aduaneira, eles vão manter a integração já existente, então vão manter a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre eles. A gente costuma dizer, ó, numa união aduaneira eu tenho a eliminação, a redução das barreiras comerciais internas, mas o que há de diferente na união aduaneira é a adoção de uma tarifa externa comum, a chamada TEC. O que é isso? Esse grupo de países que já eliminou ou reduziu as tarifas entre eles, eles vão criar uma tarifa única para os países de fora do bloco que queiram negociar com eles. Vamos tentar exemplificar isso? Vamos supor que o país A é um país que tem uma tarifa de 20% de imposto de importação para componentes eletrônicos. Então, quando vem componentes eletrônicos de qualquer outro país, eles pagam 20%. Ele faz parte de uma zona de livre comércio em que essa tarifa foi eliminada entre os países membros. Portanto, quando esses componentes eletrônicos vêm dos países B, C e D, eles não pagam essa tarifa de 20%. Agora, se vem de um país de fora do bloco, por exemplo, o país E, aí vai pagar esses 20%. O que é a tarifa externa comum? A, B, C e D chegam num comum acordo de adotarem a mesma tarifa externa para todos esses produtos. Então, assim, vamos supor que a questão seja os componentes eletrônicos. Os países A, B, C e D adotarão uma única tarifa para produtos que venham de fora do bloco nesse quesito. Então vamos supor que eles adotem 25% de tarifa para produtos eletrônicos que venham de fora do bloco. Isso é a chamada tarifa externa comum e é o fator que caracteriza uma união aduaneira, a TEC. Lembre-se disso, tudo bem? Temos exemplos de união aduaneira? Lógico que temos. O Mercosul é o melhor exemplo possível de uma união aduaneira. É isso que Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai têm.
Nós temos uma redução e ou eliminação de tarifas alfandegárias entre nós, o que caracteriza uma zona de livre comércio, mas também temos a adoção de tax, ou seja, de tarifas externas comuns em relação a vários produtos que vêm de fora do bloco para entrar dentro do Mercosul. Isso é o que caracteriza uma união aduaneira, tudo bem? Presta atenção, pessoal. Eu sei que muitos cursos, os mais variados, você tem dezenas de aulas aí na internet te explicando blocos econômicos, mas normalmente eles fazem isso de forma muito rápida e superficial. É por isso que eu quero chamar a tua atenção, porque aqui vocês vão aprender não só o que são os blocos, como eles funcionam, com o material complementar, você vai entender quem são os principais blocos da atualidade, inclusive, você vai praticar esses blocos através de questões atuais dos principais vestibulares, tá? Então você vai, de fato, aplicar esse conhecimento. Nem todo mundo tem acesso à explicação clara sobre os blocos econômicos como eu tô te dando. Eu tô te dando o mapa da mina aqui. Então, por favor, desde já, se você estiver curtindo, vai ali embaixo e clica no curtir. Ajuda a gente a crescer. Fechou? Não custa nada. É 1 segundo do seu tempo enquanto você assiste a nossa aula. Fechou, pessoal? Vamos lá. De novo, tem uma união aduaneira e pode haver evolução ou não para o próximo estágio. Tudo bem? O próximo estágio, então, seria a criação de um mercado comum, certo? O que é um mercado comum? Eu mantenho a redução ou a eliminação das barreiras alfandegárias, das tarifas alfandegárias, desculpa, olha, já estou embananando tudo. Vocês me desculpem, mas o tempo está muito seco e eu estou sofrendo bastante com o tanto de aula que eu dou. Eu estou sofrendo bastante com a garganta, por isso que eu fico toda hora bebericando aqui uma aula, uma água. Tudo bem? Então me desculpem. Então veja, você mantém a eliminação ou a redução das tarifas alfandegárias entre os membros, você mantém a tarifa externa comum e o que caracteriza principalmente o mercado comum é, além do livre comércio, nós teremos também a livre circulação de pessoas e de capitais entre os países membros. Veja, até então estávamos falando do fluxo de mercadorias, produtos. Agora no mercado comum entra também o fluxo de pessoas e capitais. Para o comércio global, para a globalização, o que mais importa é o fluxo de capitais, mais até do que pessoas, né? A gente pode até depois questionar o quanto esse fluxo de pessoas tem sido inibido no mundo contemporâneo, quantas barreiras físicas estão sendo construídas, né? Muros espalhados pelo mundo para inibir esse fluxo internacional de pessoas. Mas é isso que caracteriza um mercado comum. Então ele tem as integrações dos blocos anteriores da Zona de Livre Comércio da União Aduaneira e o que ele evolui na questão é a livre circulação de pessoas e capitais. Professor, temos algum exemplo de bloco que seja um mercado comum? Não, mas já tivemos no passado a União Europeia, antes de se tornar a União Europeia, ela foi o mercado comum europeu lá nos anos 80 e é isso que ela era, um mercado comum. Fechou? E aí nós chegamos então ao último estágio do meu bloco de integração, que é a união política e monetária. E eu já te adianto, a União Europeia é o único bloco do mundo que chegou nesse estágio. O que é a união política e monetária? Além de todas as integrações anteriores, livre circulação de capitais, pessoas, mercadorias, adoção de tarifas externas, teremos ainda a adoção de uma moeda única e uma união política com a criação de um parlamento do bloco. Tudo bem? Vamos falar então primeiro sobre a união monetária. Lembre-se, a União Europeia ela chegou nesse estágio, mas não finalizou ainda. Ele ainda está sendo implementado. Não são todos os 27 países da União Europeia que adotam o euro. Por quê? Porque o euro está sendo adotado gradativamente. Faz esse exercício, vai no Google agora e digita países da União Europeia, você vai ver um mapinha com 27 membros, países que compõem a zona do euro. Você vai ver que tem países que fazem parte da União Europeia, mas que ainda não fazem parte da zona do euro. Por quê? Porque adotar uma mesma moeda tem uma série de burocracias fundamentais para serem vistas antes que um país adote uma moeda. Quando você tem muita disparidade econômica entre dois países, se um país mais frágil economicamente adota a mesma moeda que um outro, ele pode comprometer a economia do outro. Então há uma série de
reformas econômicas e fiscais que um Estado deve adotar para que ele tenha autorização da União Europeia para adotar o euro, tudo bem? É por isso que ainda está em estágio de implantação. Por mais que o euro já seja uma moeda bastante forte, uma moeda muito consolidada, existem países europeus, existem países da União Europeia que ainda não o adotaram porque ainda precisam realizar essas várias reformas. Por fim, a União Política. A União Europeia, vocês sabem, ela tem o Parlamento Europeu. É um parlamento que representa todos os 27 Estados-membros. Muitas das políticas que valem para a Europa são criadas para toda a União Europeia por esse parlamento, certo? Agora, o grande desafio atual do Parlamento Europeu é a criação de uma Constituição única que valha para todos os 27 países. Esse é um enorme desafio com uma dificuldade gigantesca, porque pensa, você tem uma realidade econômica muito variada, você tem uma realidade social muito diferente, você tem uma realidade, uma diversidade étnica, cultural, linguística, histórica muito diferente em todo o continente. Criar uma Constituição que consiga ser abrangente o suficiente para dar conta de tratar, pelo menos minimamente, de todas as particularidades dessa diversidade é um desafio enorme, e esse é o grande desafio do Parlamento Europeu na atualidade. Então veja, vamos resumir os blocos econômicos para a gente ir caminhar aí para a finalização dessa aula. São 4 os estágios de integração dos blocos econômicos. Blocos econômicos são uma criação típica da globalização que, por uma série de fatores, dentre os quais a globalização, a melhoria dos meios de comunicação e transporte, o aumento do comércio global em função da adoção dos princípios neoliberais e o fortalecimento das corporações transnacionais e o risco à soberania dos Estados nacionais, fomentaram na proliferação dos blocos de cooperação econômica. Os 4 estágios são a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união política e monetária. Tudo bem? Cada um desses graus tem uma característica que o define. Zona de livre comércio, redução ou eliminação das barreiras alfandegárias entre os países membros. União aduaneira, adoção da tarifa externa comum entre os países membros. Mercado comum, livre circulação de capitais, pessoas e mercadorias. 4º e último grau, a união política e monetária, adoção de uma moeda única e união política através de um parlamento e constituição únicos. Tudo bem? São vários os blocos de cooperação econômica, né? Nós citamos alguns aqui. Eu falei do SMCA na América do Norte, falei do Mercosul, falei da União Europeia, temos a APEC, temos a ASEAN, temos a SADC, temos a União Africana, enfim. São vários os blocos de cooperação econômica que você precisa conhecer para ter minimamente informação sobre eles. Os 2 mais relevantes, não precisa ser um gênio, né? Você sabe, a União Europeia, que está no mais alto grau de integração existente, é uma união política e monetária, e o Mercosul, que é o bloco no qual nós fazemos parte. O Mercosul foi criado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, houve a entrada oficial da Venezuela, mas ela está suspensa na atualidade, e nós temos também os países parceiros do Mercosul. Todas essas especificidades do bloco, lembrando, né, que apesar de o Mercosul ser abreviação de Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum, ele é uma união aduaneira. Cuidado com essa pegadinha, tá? Muita gente já caiu nessa besteira. O Mercado Comum do Sul, leia Mercosul, ele é uma união aduaneira e não um mercado comum. Tudo bem? Além disso, as demais especificidades dos blocos, quem são, países que fazem parte, tudo isso eu vou te deixar nesse materialzinho extra que eu vou te mandar, tudo bem? Como que eu vou te mandar? Presta atenção que está aparecendo aí para você na tela agora um e-mail. rotaenemvestibulares@gmail.com.
Você vai mandar um e-mail para mim, abre agora o teu e-mail aí, copia esse endereço, rotenenvestibulares@gmail.com, manda para mim e o assunto você põe assim, blocos econômicos. Não precisa escrever mais nada, pessoal. Só põe no assunto blocos econômicos. Eu vou te mandar esse materialzinho em PDF pronto. Então ali você vai encontrar essa classificação com essa distinção que a gente fez na aula hoje, tudo bem? As características de cada um dos 4 graus de integração. Você vai encontrar um exemplo dos principais blocos da atualidade, quem é o Mercosul, quem é a União Europeia, quem é a SADC, quem é o SMCA, quem que é a APEC, em que grau cada um deles está, quem são os seus membros, quais são os seus documentos, sua realidade, seus desafios. E ao fim também uma pequena lista de exercícios dos últimos anos dos grandes vestibulares brasileiros sobre os blocos econômicos. Lembrando, esse é um material exclusivo que você só vai ter acesso se você enviar esse e-mail para mim com o tema blocos econômicos. Eu fiz ele especialmente para você, é 100% gratuito. O único trabalho que eu te peço é que você mande um e-mail para que eu saiba quem é que assistiu essa aula e quem está querendo esse material, tudo bem? Só para eu ter controle. Pessoal, do mais, não menos importante, se você curtiu essa aula, por favor, vai aí embaixo, deixa o teu curtir, não custa nada se você ainda não curtiu. Segundo lugar, tá gostando das nossas aulas? Compartilha com os teus amigos, manda pra galera, avisa teus amigos na escola, no cursinho, fala, ó, tô assistindo umas aulas do professor Gabriel tão fantásticas, tá me ajudando bastante, para mais gente vir aqui. Outra coisa, mas não menos importante, ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Professor, não entendi direito o que é isso, o que é aquilo, o que é a TEC, o que é a União Política. Escreve nos comentários. Professor, eu gostaria de uma aula sobre o Estado-nação. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer pedido que você tenha para me fazer. Esse é o canal que você usa para se comunicar comigo, os comentários. Eu respondo todos os comentários que deixam para mim, tá? Então, é isso. Curte, compartilha, avisa os amigos, continua assistindo a gente. Lembrando que lá na rede vizinha tem rios diários com exercícios, todos os dias saem rios com exercícios. Aqui no YouTube eu deixo as aulas completas para você acompanhar, mas as duas redes estão interligadas e elas são complementares, então participe das duas, fechou? É isso, pessoalzinho, obrigado. Eu sou o professor Gabriel Zanardi e esse é o canal Rotenem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!